coragem dos desbravadores que construíram Naviraí, contada por quem viu de perto tudo acontecer. Depoimentos emocionantes dos pioneiros que abriram estradas, ergueram empresas e lutaram contra as adversidades da época. Trabalho árduo que moldou toda uma região e construiu uma das mais importantes cidades do estado do Mato Grosso do Sul. Tudo o que aconteceu naqueles dias não pode jamais ser esquecido. Por isso, abrimos espaço para nossos pioneiros falarem sobre o nosso passado, a nossa história. A inspiração maior foi o sucesso das colonizações no Paraná, de alguns grupos da região. Marília, Presidente Prudente, a cidade do Oeste Paulista, que dava mais contato com o Paraná. A ideia surgiu do senhor Ariosto da Riva e os seus companheiros que formaram a colonizadora Veracruz Mato Grosso Limitada. Iniciou-se na cidade de Veracruz, no estado de São Paulo. Consta que o Ariosto era procurador do senhor Jeremírio Lunardelli, que tinha uma grande área aqui, entre Naviraí e a Kaiowá, e o Ariosto era procurador do Lunardelli, Jeremírio Lunardelli, para vender essas terras. E daí surgiu a ideia de fundar a cidade de Naviraí. A ideia prosperou, não sei como, e desde o começo elegeram o Ariosto como líder da turma, porque o Ariosto era bom de conversa, de argumentos, e tinha uma experiência de ter atuado em outras áreas e em outras partes do Brasil. E o Antônio, meu irmão, foi destacado e veio para cá com os sócios para abrir a cidade de Naviraí. Fizeram uma planta tomando por base a cidade de Belo Horizonte, pelo traçado, a praça central com as avenidas irradiando. Tem uma avenida que contornava, chamada Avenida do Contorno, como é em Belo Horizonte. E aí o Antônio foi trazido para cá, era só matos, que só tinha índio e paraguaios aqui, né? E ele foi destacado e ficou aqui, e está até hoje, né? Antônio veio para Naviraí como funcionário da colonizadora Naviraí Mato Grosso Limitada, funcionário registrado como braçal, porque ele não tinha estudos, então ele foi registrado como braçal. Ele veio realmente para derrubar o mato e para construir a cidade. A equipe de corretores, a exemplo do Paraná, naquela época tinha os corretores de terras. Não existia ainda a organização do CRECE como atualmente, era livre quem gostava de... Quem tinha saliva para vender terra, saía de corretor vendendo. Apareceu um corretor lá em Olímpia, ele se chamava Leandro Zampieri. E convidou meu pai, se não queria visitar Naviraí, que estava vendendo umas terras de mato. Nós tínhamos em Olímpia 3 alqueires de terra com 5.500 pés de café. Eu já trabalhava até de boia fria, que era pequeno o sítio. E aí meu pai inventou de vir para Naviraí, que de avião aquele tempo, né? Gastava 3 horas de avião de Olímpia no campo de Naviraí. Aí meu pai, eles vieram em 3 aviões. Veio 9 pessoas de Olímpia ver terra. Naviraí era só mato. Meu pai morava em Dracena, ele tinha um sítio de 8 alqueires. Aí ele descobriu a colonizadora Veracruz e Marília, então ele queria comprar terra. Aí ele foi lá, encontrou um dos sócios, que é esse Vicente Scaramucci. Então o Vicente falou que ganhava 50 alqueires a troco dos 8 alqueires, né? Então meu pai ganhou esses 8 alqueires a troco de 50 aqui.
Aí tudo certinho, aí então pegou a lancha, nós viemos de mudança, pegou a lancha lá em Porto Pitácio e gastou 8 dias para chegar aqui na Viraí. Aí falou para ele, você não quer ir para o Mato Grosso? Aí meu sogro falou, não sei não, mas eu vou procurar para os meninos. Ele falou, então o senhor vai lá e combine com os meninos. Quando for 5 horas da tarde eu vou buscar eles. Aí ele chegou cá e falou, aí ninguém queria vir. Aí ele procurou e daí, miss, eu falei, ó, eu sou solteiro mesmo, meu pai está no norte, minha família está para lá, eu estou sozinho aqui, que eu fui criado com meu sogro, né? Eu vou na frente lá ver lá o lugar. Falou, lá a cidade mais longe que tem é 6 quilômetros, tá tudo aberto, tudo no jeito. Eu digo, então vai. Aí 2 cunhados meus, um falou, eu vou também. Aí o outro falou, você não é melhor do que eu vou também. Aí o Braz falou, eu vou também, outro pernambucano, né? Obrigado, João. Aí, quando foi 5 horas, o Bastião chegou com o caminhão. As famílias vieram praticamente todo do estado de São Paulo e depois do Paraná. Sim. Né? Japoneses, brasileiros, vieram praticamente quase todos de São Paulo, especialmente lá da Alta Paulista, né? De Vera Cruz até Tupi Paulista, né? Vieram famílias de lá, pela influência da região. E Marília é uma cidade polo, era e ainda continua sendo uma cidade muito importante naquela região, e a colonizadora, através dos corretores que vendiam terra, que iam oferecer, foi divulgando e foi chamando família. Embora vieram famílias de fora, de Olímpia, de Catanduva, de Lins, né? E assim por diante. Aí o filho dele chegou, eu falei, aqui que é na Viraí? Ele falou, é aqui mesmo. Aí fiquei em pé ali olhando, né? Aí chegou 2 jipes, o Virote com 2 jipes lá, com carreta, tudo, né? Aí mandou nós entrar dentro, nós viemos. Aí fiquemos pra cá da usina 1000 metros, na Viraí Velha, né? Que nós chamamos, sempre na Viraí Velha. Fiquemos lá. Chegamos lá, tava só o aeroporto feito, aqueles barracos assim beirando o campo, farmácia, tudo ele tinha lá, boa, bem, uma coisa bem arrumada. Uma terra que chegaram aqui em 1952, num avião, e lá de cima eles vislumbraram uma floresta verde, sem nenhuma comunicação, nem terrestre, e somente a marítima, mas com muitas dificuldades. É mata virgem, mata de perobar, que é uma coisa... Eu fiquei até assustado, porque eu nunca tinha visto a mata bruta daquele jeito, né? E eu gostei demais. Aí voltei em Marília, já com meu cunhado. Meu cunhado comprou 100, eu comprei 100, e já marcamos... 100 alqueires? 100 alqueires cada um. Aí passou não sei quanto tempo, e Arilson convidou nós a entrar aqui. Então, o primeiro japonês que entrou. Chegamos aqui, ele deixou, disse, agora eu vou ver as coisas. Trouxe cachorro, trouxe cabrito, trouxe a coisa de casa. Um detalhe importante é que todas as comunicações, naquela época não tinha telefone, estradas eram precárias, eram feitas por aviões. Toda a correspondência, tudo que você pensar de trazer gente, levar gente, mercadorias, remédio, maquinário, era tudo trazido e levado através de aviões. A cidade de Marília e mesmo a cidade de Veracruz, pequena, tinha um aeroclube, tinha bastante aviãozinho de viagem, né, de táxi aéreo. Fizeram a pista para avião lá e na Viraí Velho, porque estava mais fácil, porque não era mato, era campo, né? Ali eles fizeram e os aviões vinham e deixavam o povo ali. Agora quem vinha de avião era lá na beira do Mambai que nós ficamos, que o aviãozão baixou lá, né? Agora quem vinha de lancha, né? Mas só trazia de lancha, só trazia gente de avião para comprar terra. A mudança, por exemplo, que não dá para vir de avião, vieram muito de barcos. Punha numa barca lá em Porto Pitácio, no estado de São Paulo, e vinha de Cio Paraná, depois subia o rio Mambai e trazia para cá. E com isso veio muita gente. O que o avião não podia, veio através dessas barcos, né? Com 6 meses, a mulher danou para ganhar o neném aqui.
Aí ele falou, você não vai ganhar esse neném aqui não, perigoso, porque não tinha um doutor, não tinha nada, né? O finado o Morel, não sei se ele já é morto, era quem dava uma ajuda grande aqui de doutor, era ele. Aí eu pegou, falou para o Ariosto mandou um avião, foram para lá. Ela teve o fio quando vieram, já vieram de lancha. O Ariosto trouxe cabritos, trouxe de avião. Tem até uma foto dele tirando uma cabrita do avião, né? Para iniciar aqui, né? Mas veio feijão, veio arroz, veio trigo, farinha de mandioca, chama aquele sacão de farinha de mandioca, tudo, né? Aí ele pegou lá e trouxe aqui de novo, chegaram aqui e ponharam. Nós veio de lancha, eu e meu pai, minha mãe e meus irmãos, irmã. Pelo rio? Por o rio. Aí quando nós chegou, o Fucuda foi buscar as coisinhas que nós trouxe na labeira do rio. Fundador aqui primeiro, podemos dizer assim, fundador aqui primeiro, quem foi? O Virote. Quando nós chegamos, o Virote já estava. E depois nós chegamos em 10 famílias, no acampamento da firma, não tinha na Viraí. Aqui a derrubada do patrimônio foi derrubada em 54, não, 54. Já fazia 2 anos que nós estávamos aqui. Tinha um quarto que tinha 10 camas, tudo feita de forquilha. Forquilha com coqueiro e colchão de capim por cima. Que era por quem vinha ver terra dormia nesses colchão, onde eu dormi 1 ano também nesses colchão. Porque é interessante, gente, tem que entender que o Sr. Ariosto aqui, ele não era dono das terras. Ele era só procurador. Então, para ele abandonar aqui, o pessoal era fácil. Ele não tinha as terras aqui. Não era propriedade dele. Ele só tinha procuração. De um casal de velhinha que tinha em Campo Grande, chamada, a procuração era Francisco Bertone e sua mulher. Era 8 milharqueiros que ele pegou para colonizar, o Sr. Ariosto. Mas ele resolveu não deixar abandonar o pessoal aqui, não. Depois ele foi tão bom, porque aí ele veio aqui, lá no acampamento, não tinha na Viraína, no acampamento da firma. Mandou chamar as famílias e falou que quem quisesse ir embora, que fosse, que ele ia tentar, mas não podia ajudar muito mais o pessoal. E a ajuda era muito pouca. Ele não ia deixar faltar a gordura, o feijão, a farinha de mandioca. Nem com arroz ele fez compromisso. Fez com a gordura, querosene, o básico, né? Mas nem arroz, ele falou, arroz não, né? Mas se der certo, vou continuar fornecendo. E quem quiser ir embora pode ir. Não me deve nada, quem normal não me deve nada. As pessoas que vieram, que eu peguei lá no Porto Epitácio, eu deixo lá no Porto Epitácio. Algumas famílias que tirei de Pacaembu, eu deixo lá em Pacaembu, né? E muitos foram embora. 2 vezes meu pai quis ir embora. E nós deu de cima, vamos com jeito. Aí acertou do meu pai comprar 10 arqueiros lá no bairro Borborema. Lá nós até sofreu mais. Lá nós caiu no machado para derrubar as perovas. Você tinha que fazer picadas, a gente ia na igreja de madrugada, um corria na frente do outro para não ficar para trás, para a onça não comer. Então era assim, sabe? Era tempo que existia onça mesmo. Eu vi na Viraí crescer, né? Primeiro eu plantei, eu derrubei um pedaço para plantar café, né? Aí meio do café, cova, nós plantava arroz. Por isso que o pessoal que tinha já 17, 18 famílias que estavam já no local, abrindo a sua serra, né? Sim. Aí eu beneficiava arroz para eles, né? Assim começou. O Fucuda foi o maior gato do ano daqui. Ele vinha gente de São Paulo, ele pegava 10, 12 fazendas para abrir e plantar café, dar o café com 2, 3 anos. Parece que era com 2 ou 3 anos. Aí, ponhava gente para danar, vinha gente do Paraná, para danar, rapaz. Eu tinha armazém para fornecer pessoal, porque na época, a pessoa que comprou a terra, tudo morava em São Paulo, né?
E eu pegava empreta para formar café para eles até produzir. E várias fazendas, tem algum que plantou e entregou. Tem mais, eu formava até, fiz até colônia, tudo, e eu que fazia com o pessoal. Uma época eu tinha 120 Paraguai empreta, de derrubar mato, para plantar café. Aí meu pai foi para Dourados para entregar esse café, a polícia pegou pensando que ia levar para contrabando em Ponta Porã. Pois os polícias acompanharam meu pai até onde ele vendeu e foi pedir para o dono que comprou o café em Dourados para ver se tinha comprado o café dele. Porque o café naquele tempo era o ouro do Brasil, né? O café era tudo naquele tempo. Um saco de café naquele tempo, meu pai tinha um sítio lá, vendia naquele tempo por mil reais, certo? Um saco de café. Com R$1.000, ele trazia uma compra na carroça. Né? Porque valia dinheiro, então foi aquela loucura, todo mundo enfrentou o sertão, porque lá era pouquinha terra, aqui já era mais terra, 50 arqueiros, né? Mas a geada aqui tornou impraticável a cultura do café, porque de uns anos queimou toda a lavoura. Então foi diversificando, aí surgiu a pecuária. Então depois surgiu outras economias, por exemplo, aí surgiu o algodão, né? Liderado, muito plantio de algodão muito grande no município. A japonesada, a colônia japonesa, o trabalho da colônia japonesa aqui ajudou muito. A colônia japonesa aqui foi um braço forte para Naviraí. E o Sakai Kamitano liderou um grupo de japoneses aí que plantaram muito algodão e deu muito emprego. Chegava na época da colheita do algodão, o povo tinha emprego, apanhar algodão e mesmo antes da apanha tinha o plantio, era a verdadeira colônia assim naqueles arrendamentos de algodão, né? Que a japonesada arrendava, então, e aí Naviraí foi se fixando, né? Quando acabava uma economia, vinha outra, acabava uma coisa, vinha outra. E na época, precisava ir vender no presidente Venceslau. Lotava a chata do Noceira, ia levando o algodão até Epitácio, lá descarregar no guindaste ou no saqueiro, e levava Venceslau, vendia, e voltava com a navegação que tinha do Bacia da Prata. Isso passou uns 2 anos e depois abriram uma balsa que liga Paranavaí, Paraná. Aí começaram a levar algodão para Nova Londrina e Paranavaí. Aí ficou mais fácil porque carregaram a fazenda, já descarregou direto na usina de algodão. Eu colhia algodão aí na fazenda, eu estava junto. Eu colhia algodão, né? E ganhei dinheiro e fui aumentando as lavouras, e comprando terra. A sobrevivência aqui é a sobrevivência tirada da natureza mesmo, né? É a mandioca, vamos dizer assim, primitivamente a caça e aquelas mercadorias imediatas que eram trazidas de aviões, né? Ou condução precária, o jipe, etc. Ele viu a dificuldade, ele vivenciou uma dificuldade. Eles não passaram fome porque aqui tinha muito bicho. Então eles matavam bichos silvestres, animais silvestres, para comer. Porque para trazer para cá tinha que vir de avião ou de balsa até o Rio Paraná. E até o Rio Paraná que entrava para o Rio Amambá e trazia para cá. Alguns trouxeram os seus mantimentos iniciais e outros foram desenvolvendo, né? Hortaliças. Mas nós tinha porcada, nós matava porco aí que tinha 4, 5 latas de gordura aí à vontade, né? Naquele tempo não tinha geladeira, era cozinhado aquelas carnes guardadas dentro da banha. E acabou leite, não havia de jeito nenhum. E aí o molecada que para tomar leite ficava doido, né? Ficava louco para beber leite e essa mulher ficava mais louca ainda. Aí juntou, seu Ariel chegou um dia e nós estávamos na roça trabalhando, né? Chegou, passou o avião, tudo. Aí quando nós chegamos, foi o balafafé danado. Seu Ariel foi até embora, rapaz.
Antes do tempo, que ele ia só no outro dia, de tardinha, ele sumiu no avião, foi embora. Com medo das mulheres, juntou as mulheres tudinho. E juntaram ele lá e vai, você trouxe nós para aqui, para esse fim de mundo, para esse cão de bico, você tem que aguentar nós. Aí no outro dia o Virote pegou o jipinho velho dele, foi em Santa Luzia, trouxe umas caixas de leite, aí passou. Agora tá bom. Então meu pai comprava rolo de pano assim, fazia tudo carça-caque amarela para nós, parecia uma turma de soldados, sabe? Tudo roupa igual. E a costureira era minha mulher. A mulher costurava. Naquele tempo não existia zorba. Era cueca que fazia em casa. Fazia um aniversário, algum amigo, algum pouco, era um churrasco fazendo na fazenda. Então, todo mês, duas vezes por mês, cada 2, 3 meses, tinha uma festa, um churrasco, era aniversário de quem mudou daquelas épocas para cá. Comprava de uma terra a 5 ou 3 mil reais cruzeiros o alqueire, não é? Comprava, digamos, 20 alqueires, dava uma entrada, uns 20%, e em seguida ia pagando mensalmente. Muitos deles vendiam propriedade no outro estado, como São Paulo, e com o dinheiro da propriedade pagavam a terra, outros ficavam devendo. Tanto quando eu entrei na firma, praticamente 5 anos após o início, eu encontrei e recebi muitas prestações de primitivos compradores, né, que iam lá pagar, lá no escritório em Marília. O primeiro ano do café foi com 3 anos e ele sustentando nós, o seu Ariosto sustentando nós de tudo. Vinha carne seca, jabá, vinha até bacalhau. Ele tratou bem nós, viu? O finado Ariosto era um homem que ele conhecia mesmo. Disse, essas novas famílias, o Antônio virou até para tratar ele na palma da mão. Negócio de aproveitar do coitado que atrasava e tomar a terra dele, nunca se fez isso. Esperava, se atrasava, depois pagava o juro. E depois, às vezes, pegava, e quando aqueles que não tinham condições ou que não quiseram vir, a gente revendia a terra deles. Nós revendemos muitos lotes assim. Os negócios daquela época eram feitos praticamente sem dinheiro, porque não tinha capital disponível, né? Então era tudo a prazo longo. E os donos de terra fazia o negócio porque não tinha outra alternativa. Não existia, digamos assim, financiamento para tais negócios. Dei R$1 de entrada e o resto fiquei devendo, esses 4 anos. Há 4 anos nós colhemos o café, eu fiz um terreiro e tal, Aí dei para o Ariosto, aí eu paguei o sítio. Aí pai comprou o sítio, pagou com a colheita do café, quando colheu o café pagou. Aí depois nós trabalhávamos para nós e para os outros. Veio um paraguai para cá, montou uma farmácia, que era o Morel. Veio o senhor Morioshi Fukuda, montou um armazém. E foi vindo. Depois veio esse meu irmão Luiz, montou também um armazém. E assim foi surgindo o comércio. Aí depois dos 3 meses que estava aqui, montei um armazém e comecei com o armazém aí. E fornecendo nas fazendas, tanto do meu cunhado, o Ariosto, como de outros situantes que tinham aí. Começaram a cortar a cidade, cortar os pedaços, foi cortando. O centro aí foi campo de futebol há muito tempo, assistia muito jogo aí. Ela começou ali, do posto para baixo, né? Começou. Aí ali tinha um pé de coisa, ali começou a limpar a avenida, fazer a ruinha, né? E nego arrancando pau de machado, de tudo, era arrancado braço de homem, não tinha, né? A Mata Laranjeira trazia mercadoria do Ariosto, despejava nesse posto aqui, né? E subia para o posto Felicidade aqui em cima, pegar mate. Aí quando ela voltava cheia de mate. Mercadoria vinha
pela balsa, né? Pela chalana que eles falavam, né? Tinha vez que o pessoal até... Tinha muita gente que passava necessidade, né? Aí depois o Fukuda foi abrir um armazém, aí que não faltava mais as coisas, porque daí vinha de 2 em 2 semanas, vinha essa chalana, né, que eles falavam, era tipo um naviozinho, né, que trouxe todo o pessoal de mudança. A fartura aqui era grande, rapaz. Fartura grande mesmo, tinha de tudo que você queria quando chegou. Bicho pra você matar tinha, guaçu era à vontade, tudo quanto era coisa tinha. Carne aí, ó, o Virote mandava matar, você chegava, as vacas, o açougueiro chegava lá, você falava, quantos quilos de carne quer? Ah, dá 5 quilos. Não, você leva o que der, cortava ali, se desse 8 ou 10, você tinha que levar. Tinha com fartura. De tudo tinha, aqui não faltava nada. Sempre teve de um tudo. A farmácia que tinha era do Morelo. Tinha de tudo, tinha o remédio, tinha sabão, tinha carne, tinha cigarro, tinha tudo lá. E o mercadoria assim para comer, tinha de tudo lá também. Aí já veio armazém, já veio, aí veio melhorando mais, veio esses mercados, como a Maquina, ali o Santo Antônio, que era, hoje não é. Nós tínhamos armazém na fazenda por facilidade, né? Mas não sei que abriu essa estrada de Caiuá até perto de Valdete. Ele que trouxe 2 esteiras e abriu, porque o interesse dele era comprar madeira. Tinha muita madeira nessa estrada, né? Aí meu pai construiu essa igrejinha, né? Aí ele pôs o santo, que é o protetor, São Bom Jesus da Lapa, né? Então ali você rezava terço, o padrinho de Dourados a cavalo, rezava missa, até crisma teve naquela igrejinha. Muitos empresários paranaenses e gaúchos vieram motivados pela abundância da madeira aqui existente, notadamente a peroba. E instalaram-se 44 serrarias no município, durante esse período do ciclo da madeira. Em 60 começou serraria e foi chegando serraria, rapaz. Ih, Maria, pá. Tanto acabaram a madeira e tal, e era mais, ganhava muito dinheiro. Ixi, Maria. Motosserra estava surgindo, mas a maioria das derrubadas era na base do machado. E depois daquilo, põe fogo, né? Tocava fogo e tirava algumas madeiras para casa, para fazer melhorias, né? O pessoal falava na Viraí, a cidade da serraria só tem fumaça e pó de serra no patrimônio, mas o desenvolvimento é isso mesmo. O Virote dava o terreno, né? Dava o terreno, aí eles compravam as madeiras da serraria, tinha bastante serraria aí já, aí fazia as casas. Começou a Rua Lagoa primeiro. Era perigoso demais, porque tinha muitos pinhões, né, demais, e Paraguai, e era uma brigueira, matava gente quase todo fim de semana. O primeiro delegado daqui não era delegado não, foi alumiado, foi o pai do finado Beliro. Eles mataram ele, era uma meia-noite, o pai de Maria do Céu, do cartório ali, né? Eles estavam jogando baralho, o Paraguai levantou, aí pegaram ele de faca em 3 e derrubaram no chão e ele descarregou o 44 todinho, né? Mas só que não pegou em ninguém, pegou tudo no telhado, né? Aí o Aníbal mais o Manelão, 2 mato-grossenses, pularam para fora e de fora ele matou os 2 paraguaios e ficou 3. Os 2 paraguaios na Severino. E baleou mais 5. Curioso, no começo todo mundo andava armado. Eu mesmo carregava um baita revólver à toa, porque eu nunca usei contra ninguém. A não ser em brincadeira de tirar o alvo, né? O povo que morria mais aqui era em Caipão, era bebo aqui na cidade. O Fukuda emprestava o caminhão, nós fazíamos leilão no meio da rua. A hora que os caras rematavam o frango, eles puxavam o revólver assim, ali na velha Fukuda, virava para cima e atirava. Você adivinha que coisa louca. Teve um dia que rematou
bastante lá, depois não quis pagar, convidou a família Cândido para faca. Não tinha igreja, aí depois construíram uma escola ali na rua Zebetes, Emília Zebetes, sabe? Aí quando o padre vinha, ele fazia missa ali, naquela escola. A igreja que foi feita lá no Córrego Muriti, aqui celebrava terço, missa, o padre vinha de dourados a cavalo. Então era uma coisa muito importante, porque não tinha lugar nenhum, não tinha igreja. E, então essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está lá na Viraí, ela ficou guardada no guarda-roupa, depois ficou guardada nessa igreja, né? Até construir a igreja na Viraí. Depois que construiu a igreja na Viraí, então ela foi levada de procissão, que está aqui a procissão. Nós fizemos assim, escola coberta de tabinha, né? E cercado de lasca, pau a pique. As dificuldades eram assim muitas, né? Alunos que moravam longe, merenda que não tinha, as crianças eram assim, tudo misturado, tudo misto. A bondade que existia que eram umas crianças educadas. Antes não existia essa merenda escolar. E as primeiras merendas distribuídas eram com alimentos vindos dos Estados Unidos. Eu me lembro assim que eu era professora e merendeira também, né? Porque não tinha pessoas que se sujeitavam a fazer a merenda. Levantava-se de madrugada, fazia a merenda, deixava lá feita e ia para a escola. Eu era professora contratada e era difícil demais chegar a Cuiabá. Então, em 68, por exemplo, o meu pagamento do ano inteiro eu fui receber no dia 12 de dezembro. Eu não passei fome porque eu tinha uma vizinha que me dava um feijão com farinha, eu tinha uma amiga que trazia uma fruta para mim, entendeu? Por conta disso eu não passei fome. Não gostava de pedir as coisas para o Antônio, ele não sabia que eu estava nessa situação. Aí, quando foi já no final do ano, eu não aguentei mais e eu falei para ele, eu não recebi nenhum pagamento até agora. Aí ele foi a Cuiabá e trouxe em mãos o meu e de mais uns 4 ou 5 professores. Foi quando nós recebemos o pagamento do ano inteiro, ele não sabia o que nós estávamos passando. Quando a pessoa ficava doente, aí passava o avião, abanava um pano, o avião abaixava e levava a pessoa doente. Aí tinha o doutorzinho que era dentista, né? Mas ele era enfermeiro do exército no Japão. Ele sabia, principalmente esses machucados de facada ou tiro, ele sabia curar tudo. Então ele tirou bala do corpo operando, né? E lugar de corte ele costurava e salvou a vida de muita gente. E escrevia para o pai dele lá no Japão para mandar livro assim para ele estudar. Ele estudou só no livro. Ele estudou parto, estudou médico, dentista, massagista, de tudo. Até chegava gente assim, falar assim, ai doutorzinho, eu tô mal, mas eu não tenho dinheiro agora, o senhor podia atender, tá, né? Daí ele fala, não tem problema não, vamos. Daí ele consultava e tudo, e falava assim, ó, agora compra esse medicamento, isso. Daí quando ficava bom, trazia o dinheiro e trazia frango para ele de presente, era desse jeito. Eu passei em Luanda, conversei com o Dr. Hugo, que era meu conhecido também, e ele também me falou assim, olha, Ronda, para começar, se você quiser começar, para você crescer junto com a cidade, para você fazer parte da história da cidade, Naviraí é um local ideal para você começar realmente. Aí eu vim, passei aqui na Naviraí e conheci a cidade. A cidade, na verdade, era um núcleozinho muito pequeno, cercado de serraria por todos os lados. E os madeireiros, tudo doido para ter médico aqui, deram toda a madeira para nós e nós construímos aquela parte que era de madeira do Santa Ana. O pessoal falou, como é que vai fazer o hospital no meio do mato?
Aí o médico falou, não, lá vai ficar bom, não sei o quê. E lá ficou o lugar até bom mesmo, porque dentro de planta da cidade, lá era destinado para o hospital, né? A pior dificuldade para nós que éramos médicos era o seguinte, não tinha energia elétrica, né? Então, quando ocorria um parto ou uma cirurgia à noite, um faqueado, um baleado, que geralmente dava muito à noite, o que nós tínhamos que fazer? Nós compramos uns botijões de gás, daqueles pequenininhos, e nós acendíamos no corredor do hospital todinho e botava alguns nos quartos. E levava para a sala de cirurgia. E houve um acidente com 2 caminhões de tora e um funcionário de uma das serrarias prensou o braço de tora contra tora. O caminhão, numa descida, o patrão do rapaz estava lá no hospital. Eu falei, seu Zica, eu preciso de uma serra para serrar o braço desse rapaz. O senhor vai lá no açougue. Eu falei, o senhor vai lá e pede uma serra emprestada, só que o senhor não fala para que é não. Porque é para serrar o braço do paciente. Se o senhor falar para quem quer, nós vamos parar na cadeia. Ele foi lá, rapaz, o cara me manda uma serra enorme, das maiores que tinha. Eu me lembrei de um caso, que foi eu e o Ronald. Nós estávamos no hospital, aí chegou um cara que tinha levado um tiro, ele saiu para caçar. E ele tinha comido um sarapatel. O sarapatel é uma comida feita de miúdo de porco, entendeu? Apimentado, sabe? O pessoal do Nordeste gosta muito disso. E ele tinha comido, e na hora que ele foi pular a tora de peroba, lá onde ele estava caçando, a espingarda detonou bem entre o ânus e a bolsa escrotal dele. E veio arrebentando tudo, que a bucha veio parar no estômago. Esse cara chegou vivo. Aí, quando o Ronald abriu ele, né, a Zezé, a primeira esposa do Ronald, que estava ajudando o Ronald, e eu anestesiando. Rapaz, quando abriu aquele cheiro de sarapatel com cachaça, brilhou na sala, como diz o outro. A Zezé passou mal, que ela estava grávida, né, e eu aí, o Ronald, e nós lavamos ele tudo, tiramos aquelas buchas, o Ronald tirou um pedaço de intestino dele e costurou e tal. Aí quando nós terminamos, era 4 horas da manhã. Melhorou, sarou, está cicatrizado e tal. Vamos dar alta. Aí ele chegou para o doutor Ronald, falou para o Ronald, ô doutor Ronald, e eu não posso pagar a passagem para ele, morava lá no Porto Caiuá, numa ilha lá daquela. Aí o Ronald pegou, deu 100 cruzeiros para ele naquela época. Tirou 100 cruzeiros e deu para ele. Aí, tudo bem, foi embora, né? Rapaz, passou acho que uns 15 anos, ou mais, talvez. Aí eu estava já sentado lá no meu hospital, na área, né? Aí ele chegou, eu vi que chegou aquele cara meio vermelhão, assim, tal, né? Com 2 sacos da moça. Aí virou para mim e falou, ô doutor, o senhor lembra de mim? E a gente nunca fala que não lembra, né? Eu falei assim, olha, eu lembro, mas não sei de onde. Né? Ele falou, eu sou o seu Zé do Sarapatel. Eu falei, ô seu Zé. Aí levantei, fui lá, dei um abraço nele, né? Ele falou, eu vim trazer um peixe pro senhor. Aí me trouxe um pintadão, rapaz, desse tamanho. Aí eu falei, e doutor Rony, onde é que o doutor Rony mora? Eu falei, doutor Rony mora naquele prédio ali, que o Rony morava num prédio que tinha ali na Veimar Torres. Ali onde é, perto daquela casa nova ali, por ali, eu não sei se ainda tem. Aí o Rony morava, ele falou, o Rony mora ali. Ele falou, eu estou levando meio saco de café para ele aqui em Coco. E você vê, então, eu lembro muito dessa passagem, porque pelo sentimento de gratidão que ele teve. Quer dizer, quem empossava a Câmara de Vereadores era o juiz de direito da comarca. Eram 5 vereadores. Após a instalação da Câmara de Vereadores, dado posse pelo juiz, ou por um representante do juiz, como no nosso caso, um representante do juiz, e depois a Câmara de Vereadores automaticamente empossava o prefeito eleito. Mas o município foi instalação, não foi transferência de cargo. Foi instalação do município. A primeira vez foi instalação do município. Quem instala o município é o juiz de direito da comarca, onde o município pertence. O município foi criado em 63. Era para fazer eleição em 64, parece. Mas aí veio a Revolução.
o ato institucional número 1, número 2, e mudou tudo, né? Mas a primeira eleição foi com os partidos antigos. Para instalar o município, o juiz exigia, tinha que ter tudo em condições de funcionar. Senão, o juiz ou o representante do juiz não instalava o município. Então a gente, depois da eleição, saiu correndo atrás desse povo, pedindo dinheiro, pedindo misericórdia, para comprar máquina de escrever, comprar máquina de somar, escrivania, cadeira, né? Coisa engraçada, né? Que a gente fala, uma grande coisa uma escrivania, é grande coisa, né? Mas não tinha. Né? Grande coisa uma máquina de escrever, mas não tinha. E ninguém tinha, o município não tinha. Tinha que pedir para alguém tinha que dar. Só podia votar em distrito, não permitia em fazenda. Então, na Viraí era considerado, não era fazenda, mas era um lugarejo, não era considerado distrito ainda. Então, a primeira eleição, que foi lá o prefeito e vereador de Dourado, nós daqui sempre fomos votar lá em Juti. Eu lembro muito bem disso, eram 25 eleitores. Nós fomos a 17 eleitores, uma coisa assim. No caminhão do Fucuda. O Fucuda sempre teve presente, por isso que eu digo, o Fucuda sempre teve presente com o desenvolvimento da cidade. Nós fomos em cima do caminhão dele, uma dificuldade, sempre daqui de madrugada, fomos votar lá em Juti, a primeira eleição. A segunda vez foi bem mais fácil, a prefeitura estava instalada e o Virotti deixou a prefeitura com as finanças bem beleza, aquele jeitão dele, mas aquele ali é ponta firme, né? Então eu cheguei na prefeitura, a prefeitura não devia nada para ninguém. Antes a prefeitura tinha muita gente que até fala, a Virotti, quando saiu da prefeitura, deixou dinheiro, né? Vai deixar o copo vazio, né? Então o Virotti lembra muito bem, deixou recurso. Então foi tudo mais fácil, né? Seu Sakai Kamitani, esse grande líder da colônia japonesa, acabou criando junto com seus cooperados a Copasul, seu Euclides, a Copernave e o frigorífico, hoje JBS. São pessoas com uma visão municipalista. Repito, fixaram-se no município, estão até hoje e investiram no município após esse ciclo da madeira. Nós fomos para a fazenda Santa Helena, do Vasco. O Euclides montou a serraria lá. E aí trabalhou com madeira. Após isso tudo, ele veio para cá e ele abriu a fazenda, né, a Fazenda Gaúcha. E depois ele quis a usina. Meu irmão era presidente de Copagra. Então tinha uma facilidade, eles queriam montar entreposto em Naviraí, né? E montou. E eu fiquei sendo responsável, gerente de entreposto, durante 5 anos, né? E nós pegava aqui e ele levava para Nova Londrina. Nós entregava aqui que não tinha máquina. Depois puseram máquina aqui. E aí nós entregava aí. Aí nós desentendemos lá e montamos Copasul. Do passado, quando nós chegamos, era um sertão. Depois foi evoluindo. Depois o Euclides entrou na prefeitura e foi prefeito, né? E hoje nós temos uma cidade maravilhosa, né? Tivemos outros prefeitos muito bons e a cidade deslanchou, como continua indo ainda na Viraí, né? É o que eu disse no início, eu amo essa terra. E até hoje, então, a gente enraizou aqui, estamos aqui fazendo parte ainda dessa história, que é muito bonita, porque hoje é uma das principais cidades do estado. A gente vê em todos os sentidos, né? A Viraí cresceu assim, de forma absurda, né? Mas ninguém, nem as meninas não quiseram sair daqui. Porque a gente, na realidade, é a nossa casa, Bom, isso para te dizer mais, eu amo Naviraí. Eu me considero filha dessa terra. E tem um povo muito bom isso aqui, não tem não? Tem, Naviraí tem um povo espetacular. Todas as pessoas de fora dizem que cidade acolhedora. E é verdade. E é a verdade. Vendo e ouvindo esses personagens tão importantes da nossa história, começamos a entender muitas coisas sobre nós mesmos, de nossa cidade e de nossa comunidade.
A Naviraí daquela época foi transformada na Naviraí de hoje, graças à determinação de toda uma gente. Desde sua fundação até os dias de hoje, Naviraí dá exemplos de trabalho e desenvolvimento. Temos que valorizar isso tudo. É uma conquista de todos aqueles que aqui estão. É uma conquista da classe política, é uma conquista do empresariado, é uma conquista das associações de classe, de todos, enfim. Naviraí é o que é, graças a todos vocês. Vamos continuar com esse mesmo espírito de união. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos, morena, vamos pra Naviraí. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos, morena, vamos pra Naviraí. Morena, sou lá de fora, tô passando por aqui. Se você quer ir embora, vamos pra Naviraí. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos, morena, vamos pra Naviraí. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos, morena, vamos pra Naviraí. Morena, minha morena, chega cá pertinho. Que coração bom eu tenho, o que falta é carinho. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos, morena, vamos pra Naviraí. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos, morena, vamos pra Naviraí. Nós desce o Rio Paraná e sobe o Amambaí. Vamos fazer nosso rancho junto de Naviraí. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos, morena, vamos pra Naviraí. O navio apitou, tá na hora de partir. Vamos pra Naviraí. Vamos pra Naviraí. Vamos pra Naviraí.